20 anos trabalhando com informática e eu ainda me choco com esse tipo de coisa. Pessoal, existem alguns detalhes na montagem de uma CPU que tem que ter muito cuidado, tá? Existem técnicas que tem que ser levadas, tá, em consideração, porque senão você estraga a CPU na hora de montar, tá? E desde quando eu comecei a trabalhar com isso, já fazem 20 anos, eu vejo o pessoal, usuários, estragando o soquete de placa-mãe. Desde quando iniciou lá, na época ainda tinha os K62 e tal, que era o soquete que encaixava a placa, o pessoal entortava pino de processador. Depois veio o que o pessoal chama de soquete voador, que na verdade não tem nada de voador, é que o processador ele não tem pinos, ele só encaixa em cima do soquete, mas ficou apelidado de soquete voador, né? Aí o pessoal entorta os pinos do soquete da placa-mãe, onde coloca o processador, e isso acontece até hoje, tá? Os processadores Intel até hoje usam esse tipo de soquete, apesar de ter mudado a quantidade de pinos, ter mudado a tecnologia, as gerações, ainda usam o mesmo tipo de soquete e até hoje ainda entortam pinos do soquete da placa-mãe, às vezes até inutilizam, tendo que comprar outra placa, enfim, tá? Porque às vezes não vale a pena fazer uma troca de soquete, esse tipo de coisa, tá? Então, essas duas máquinas aqui são do mesmo cliente, tá? Para quem conhece aí, i7 de 10ª geração, não é coisa ruim, hein? Coisa boa. É massa pra caramba, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um processador desse aqui para montar uma máquina. Não é todo mundo que tem condições de montar uma máquina com uma RTX com water cooler, uma máquina desse tipo aqui com uma fonte Corsair de 750 watts. Só que daí não adianta, você vai lá, você investe não sei quantos R$1000 aqui e na hora de montar, ao invés de ter a técnica ou de levar para quem sabe fazer, você entorta o soquete da placa-mãe. Aqui vai ser um i7 que será colocado, tá? Olha lá o soquete com pino torto. Se nós colocarmos aí a lupa, nós encontraremos mais pinos tortos ainda. Aí na câmera eu tô vendo que dá pra ver muito bem que tem um torto lá, ó, bem na pontinha do meu dedo, tá? Isso já basta para que a máquina não funcione corretamente, tá? Então tem uma maneira correta de colocar o processador ali para que isso não aconteça. Ali dentro da assistência nós temos mais um, que é um Intel Xeon, coisa boa também, que o cliente fez a mesma coisa, daí é outro cliente, tá? Está lá em processo de conserto ainda. A gente faz aqui na oficina informática conserto desse tipo de coisa, tá? De pino torto, para quem precisar. A gente tem ali técnico especializado nisso, a gente tem um microscópio, ferramenta para isso, tá? Que é o que vai ser feito aqui. O problema é quando o cliente entorta demais ou acaba quebrando o pino, né? Aí acaba inutilizando a placa. Beleza, pessoal? Então tem que ter esse tipo de cuidado, não é simplesmente sair montando, é encaixe burro, não tem uma maneira diferente de encaixar. E sai encaixando. Eu ainda não olhei a configuração dessa máquina aqui, chegou há pouco para nós. Eu não olhei a configuração deste processador. Coisa ruim não deve ser, porque é do mesmo cliente, 7 de 10ª, RTX, então ruim não deve ser. Mas ele já contou para nós que ele tirou esse processador daqui e colocou lá com os pinos tortos para ver se ligava. Depois ele pegou de lá e colocou aqui de volta. Tá, e aí se tivesse em curto lá, ia dar problema no processador, enfim, eu não sei nem se é compatível, mas beleza. Vamos ajudar o cliente. Esperamos que dê conserto tanto um quanto o outro, porque ele já avisou que na hora de devolver aqui já entortou esses aqui também. Tá ali o water cooler fechadinho, mas tem slot de memória que parou de funcionar. Para quem não sabe, a memória é totalmente ligada ali ao soquete do processador, tá? Eles têm comunicação direta. Então, eles disseram que já entortou o pino do soquete e 2 slots de memória pararam de funcionar, beleza? Então vamos fazer aí o orçamento para o cliente, vamos ver, colocar o microscópio, ver o quanto realmente estragou, ver se vai dar conserto, passar o orçamento, botar essas maquininhas a funcionar. Beleza, pessoal? Cuidem aí na hora de montar a sua máquina. Se você não tem experiência, não precisa levar para a oficina informática então, tá? Se você está muito distante ou alguma coisa assim. Mas leva para quem sabe montar, para não acabar de repente
você passou meses aí juntando dinheiro para comprar uma máquina dessa e na hora de montar dá esse tipo de problema. Beleza, pessoal? Comenta aí se você tem alguma dúvida sobre esse tipo de coisa, se já aconteceu com você. Compartilha o vídeo e deixa o joinha para esse vídeo chegar para mais pessoas. Valeu!